Fala pessoal, sejam bem-vindos ao TI Internacional. Nesse programa eu ensino profissionais de tecnologia a trabalharem para o exterior. Meu nome é Rafael, trabalho há mais de 7 anos para o exterior e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que separa os profissionais contratados dos profissionais descartados. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, já deixa um like para receber mais conteúdos como esse. Vamos lá? O mercado internacional está cheio de vagas, mas ao mesmo tempo que nós temos muitas vagas de um lado, nós temos muitos profissionais bons do outro lado. Muito mais profissionais do que vagas, essa é a verdade. Então muitos profissionais eles não conseguem as vagas que eles querem por erros estratégicos, por simplesmente não saberem se destacar. Se você quiser competir para vencer, você primeiramente tem que entender as regras do jogo. E é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Mas o que realmente importa na corrida por vagas internacionais? São hard skills, são soft skills? Hard skills são as tecnologias que você domina no mercado. Soft skills poderia ser boa comunicação, liderança, trabalho em equipe, ou mesmo seu inglês. Como está o seu inglês hoje? Será que o inglês técnico não seria o suficiente ou você ainda acha que precisa daquele inglês fluente? Tudo isso é necessário, mas tem uma coisa que é mais importante para você, pelo menos, chegar ao primeiro passo de conseguir a sua primeira entrevista. E o primeiro passo é, você precisa saber se destacar. A multidão está aí, todo mundo tem muitas skills de formas diferentes, pessoas com diferentes níveis de trabalho em equipe, de boa comunicação, e como que você vai conseguir se destacar no meio desse pessoal? Durante a pandemia, formaram-se muitos profissionais, então nós temos de muitas categorias, desde os de entrada até profissionais sênior, temos bastante gente no mercado. Então, o que faz a diferença é quem chega primeiro no recrutador, quem chega primeiro aos olhos do recrutador. E aqui eu vou te mostrar como você vai fazer. Então, antes de continuar, preciso te falar que você pode ser muito bom tecnicamente, preciso reforçar isso. Mas se você não aparecer para os recrutadores, não adianta ter o melhor perfil do mundo. Se eles não te acharem em primeiro lugar, como você vai fazer a entrevista? Então, fica aí que a gente vai te ensinar como aparecer para os recrutadores. Muitos profissionais aplicam para vagas que nem sequer são do seu perfil. Tá vendo esse botãozinho aqui do Easy Apply? Exatamente isso. Muita gente acha que é tão simples assim, com um clique de um botão a gente vai aplicar para a vaga e magicamente tudo isso vai acontecer. Então você tem que fazer um esforço extra. Todo mundo está fazendo isso, todo mundo está clicando no botãozinho do Easy Apply. Então você tem que fazer aquele esforço extra que vai te garantir separar da multidão. Porque o que te separa da multidão se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo? Então são bem poucos os profissionais que vão realmente estar encaixados no perfil que essa vaga pede. E uma outra curiosidade, essa vaga aqui você tem a possibilidade de aplicar sim, mas ao mesmo tempo ela já foi divulgada para vários recrutadores, várias agências de recrutamento que estão indo atrás de profissionais de tecnologia, são chamados headhunters, ou seja, eles vão atrás dos melhores perfis. Então eles vão ter esse primeiro filtro aqui, você pode simplesmente se aplicar ali, todo mundo pode se aplicar, e a empresa vai filtrar com sistemas automáticos ali os melhores currículos. Então se você está entre os top 1, top 10% dessa vaga, seu perfil vai passar e talvez eles façam uma segunda peneira nesse caso, né? Enquanto isso, profissionais de RH estão atrás de outros profissionais de tecnologia no LinkedIn, mandando mensagem direto no privado, convidando para fazer entrevista. Então é nesse momento que eu quero que você apareça para eles, nessa busca reversa onde eles buscam você e não você ficar clicando nesse botão de Easy Apply. É isso que eu quero te mostrar. Então vamos lá, vamos supor que você foi convidado para uma vaga, uma entrevista, e você busca ela no LinkedIn, vê se acha aquela empresa, a vaga que ela postou, porque geralmente quando o profissional de RH te convidar para uma entrevista, a vaga já está postada no site da empresa, na página do LinkedIn da empresa, e você pode ir lá ver os requisitos e tudo mais. Pode inclusive ver quantos aplicantes tem nessa vaga. Então se você olhar aqui, você vai ver que o LinkedIn Premium tem a funcionalidade de te mostrar como você está alinhado com a vaga. Então ele mostra quantos profissionais estão aplicados para essa vaga, quão alinhados eles estão e, inclusive, quão alinhado você está alinhado para essa vaga. Ou seja, 10%, 20%, 1%, você pode estar ali no 1% mais alinhado com a vaga, porque você tem quase todos os requisitos. Então, isso é bastante importante. Mas se você já recebeu o contato da RH, você já está bem na frente de todos esses profissionais. Mas só queria te mostrar essa parte para você entender que o LinkedIn tem esse tipo de função e que pode te ajudar muito. Você pode entender como que está a sua concorrência. Uma outra coisa que profissionais fazem o tempo todo é isso aqui, mandar um currículo genérico. Sim, muitas pessoas simplesmente mandam um currículo do jeito que estava há 2, 3, 4 anos atrás e simplesmente já mudaram de emprego 2 vezes, por exemplo, e nunca atualizam o seu perfil lá. Isso é muito ruim, especialmente para vagas internacionais, porque eles pedem o seu currículo e eles querem analisar isso na mão deles, eles querem ter durante a entrevista, por exemplo. Então já aconteceu casos, ou acontece casos ainda comigo, de quando recebo uma proposta, aceito a entrevista, eles falam, ok, pode me mandar o seu currículo para eu analisar? E aí eu fico tipo, por que você quer o meu currículo, sendo que já está o meu LinkedIn aqui, todas as informações, mas eles pedem. Então, o currículo alinhado com o seu perfil vai te ajudar bastante. Então, nem que seja a questão de você ter o LinkedIn e exportar o seu currículo de lá, já ajuda. Então, se o seu LinkedIn estiver bom, o seu currículo automaticamente vai ficar bom. Você vai ter que competir com profissionais que pedem valores mais baixos? Sim, você vai competir com esse tipo de profissional também. Mas a boa notícia é que as empresas não olham para profissionais que pedem valores muito baixos. Somente aquelas empresas que realmente querem pagar um valor muito abaixo e não veem o valor que um profissional desenvolvedor ou um DevOps tem. Mas eu acho que você não vai querer entrar nesse tipo de empresa. Então, fica tranquilo. A empresa que contrata um profissional ruim, não ruim, mas menos qualificado e que pede um valor abaixo do mercado, ela daqui a um tempo ela vai estar sofrendo com manutenção de código, débito técnico e tudo isso, ela vai precisar contratar um sênior de verdade para arrumar essa questão que aconteceu e ela acaba perdendo dinheiro, perdendo tempo, não só dela, mas também do candidato.
Então, se você tá pedindo o valor do mercado ou 30% acima, tá tudo bem. Eles querem o seu valor, eles querem que você mostre o valor para eles. Eles não vão achar o teu valor. Você vai ter que mostrar para eles. Então, a vaga pede uma média de mercado ali em 5k dólares. Se você bota 5.500 ou 6, eles vão falar, opa, vamos ver o que esse profissional aqui está pedindo. Por que ele está sendo ousado em pedir esse valor? E é aí que você começa a entrar com a barganha, que você consegue pedir mais e, de repente, ficar acima da média de mercado. Nem vejo profissionais pensando que outros candidatos de outros países são melhores do que ele. E isso não é verdade. A gente, no Brasil, sempre foi condicionado a pensar que o Brasil é atrasado tecnologicamente. Eu também pensava assim. Mas isso é uma limitação que a gente tem na nossa cabeça, que a gente tem que trabalhar e pensar. Tem gente de países que estão pior do que a situação do Brasil e eles simplesmente fazem acontecer. Eles são profissionais muito talentosos lá fora. Porque tecnologia é global. A mesma tecnologia que você vai usar com a AWS lá no Brasil, você vai usar também lá na Alemanha, vai usar em qualquer outro país, entendeu? Então, o código, ele é global, a tecnologia é global. Então, você não precisa se preocupar quanto a isso. Se você sabe o que você faz, se você tem um bom portfólio, já apresentou resultados, isso não vai ser um problema. Você não é menor do que outros candidatos. Outros candidatos não são melhores do que você. Por que ter um LinkedIn de alto impacto, alto valor, nesse caso é importante? Dá só uma olhada nessa matéria aqui do exame, que mostra que mais da metade dos brasileiros estão usando o LinkedIn para procurar vagas. Ou seja, profissionais de RH, eles estão nesse site e todo profissional que está atualizado sabe que isso é verdade. Então não adianta mais, se você ainda está buscando aí em classificado de jornal ou esses sites milagrosos que prometem um monte de vagas, infelizmente você não vai conseguir estar à frente do mercado. Você tem que estar bem posicionado no LinkedIn, tem que fazer um LinkedIn que é a sua vitrine profissional, é como você se vende. Eles precisam entender o seu valor para chegar até você e oferecer as entrevistas, para iniciar uma entrevista. Tá? Então quanto mais você estiver preparado, sua vitrine, mais contatos você vai receber nas suas mensagens privadas lá no LinkedIn para fazer a entrevista, e quanto mais entrevista você tiver, maiores são as chances de você conseguir uma vaga internacional ou um remoto que pague 5 a 10 vezes o seu valor de salário hoje. E aí tem gente que fala que não tem certificado ou diploma internacional e que isso pode desqualificar essas pessoas. Mas isso também não é verdade. O mundo da tecnologia é um pouco diferente das outras áreas. Então, você não precisa necessariamente ter um ensino superior para conseguir vagas boas lá fora. Às vezes, as empresas necessitam que você tenha um certificado para poder formalizar uma questão de trabalho. Enfim, esse tipo de coisa pode acontecer sim. Mas não é o necessário para você chegar numa vaga. Então, você tem lá um MBA, uma pós em alguma coisa, não vai te contar muitos pontos. A hora que você chegar na entrevista técnica, eles começarem a mandarem todas as perguntas e você não se virar, simplesmente o teu diploma não vai valer de nada. Então, eu gosto muito dessa imagem que está aqui na tela, onde mostra que ter as habilidades é diferente de mostrar que tem lá um papel, um diploma bonito e tal, porque isso não vai aparecer na entrevista, isso não vai te destacar. Pode até ser que abra portas para o RH, mas depois que você sair da entrevista com o RH e for para a parte técnica, isso não vai valer de muito se você não tiver o conhecimento necessário. Então, fica atento a isso também. E se você conseguiu passar da porta do RH, conseguiu passar da entrevista com o RH, eles te validaram como um bom profissional, como possível bom profissional, agora vem a parte da entrevista técnica, onde vai ser mais ou menos uma média de meia hora, 60 minutos, conversando com uma pessoa altamente técnica já integrada do time, da empresa, e eles vão te fazer diversas perguntas lá. E às vezes, é o que eu sempre falo, essa imagem aqui é bem bacana porque a entrevista é mais difícil do que o trabalho atual. Essa é uma das poucas áreas que eu vi que isso realmente acontece, e aconteceu comigo também várias vezes. A gente tinha uma entrevista que era absurdamente técnica, bem difícil, então eu deixei de responder muitas perguntas, mas no fim ainda consegui ser contratado. E quando chega na hora do trabalho atual, não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente imaginava. Claro que tem seus desafios, claro que no início é um pouco mais difícil, mas se você ficar pensando, eu não passei, e se eu não passei, imagina como é que vai ser no trabalho. Tem que tirar essa limitação da cabeça. A entrevista já é feita tecnicamente ali para ser mais difícil, para filtrar os melhores candidatos realmente. E nem todo mundo vai saber responder. Às vezes você fica pensando lá, não respondi 5 ou 3 perguntas, mas outros candidatos podem ter ido muito pior. Porque às vezes realmente as perguntas são muito difíceis tecnicamente e são feitas para você pensar fora da caixa, pensar fora dessa questão de procurar respostas na IA. Porque eles querem saber se você sabe resolver problemas, se você sabe se virar com pressão. E é por isso que essas entrevistas são mais difíceis. E aqui eu te deixo mais um passo. Faça anotações após a entrevista. Pegue tudo que você viu ali de dificuldade ou de pontos de melhoria que você acredita que dá para melhorar na próxima entrevista e crie uma lista de assuntos que você possa trazer na próxima vez que tiver com o RH, por exemplo. Porque isso demonstra interesse. Às vezes o RH te faz a pergunta, você tem alguma pergunta para mim? Eles não estão sendo bonzinhos, eles não estão querendo que você se abra e pergunta qualquer coisa. Eles querem saber se você tem interesse na vaga. Então, primeira coisa, faça a sua lista de pontos de melhoria e da próxima vez já traga perguntas para o RH. Mesmo que você não esteja interessado sobre como a empresa trabalha, mesmo que você não queira saber como que os profissionais ali dentro, o time trabalha, mas você tem que perguntar, isso demonstra interesse, isso mostra para o profissional de RH, aquele cara ali, ele está perguntando, ele está interessado na nossa vaga, vamos continuar com ele. Não quer dizer que você vai passar por causa disso,
isso, mas é mais uma dica que te afirma como um bom profissional, como um profissional que tem autoridade, como um profissional interessado e que sabe o que está fazendo ali. No fim, você pergunta o que vale mais, se aplicar para vagas ou esperar que algum profissional de RH entre em contato com você. Então você pensa assim, eu vou fazer meu perfil aqui no LinkedIn e vou esperar profissionais entrarem em contato comigo. Não funciona dessa forma. A gente tem métodos para fazer com que o seu perfil continue se expandindo pela rede, o algoritmo mostrando para a rede e, por consequência, mostrando para profissionais de RH e eles vindo até você. Então não funciona só fazer um LinkedIn perfeito, todo enfeitado lá e não aparecer mais na rede, não logar e não fazer as coisas que têm que ser feitas. Tá? Então o que vale mais aqui? Você já recebeu algum tipo de aplicação desse tipo, onde você aplica para a vaga e você recebe uma rejeição quase que imediata? Nesse caso aqui foram 15 minutos ou 10 minutos. Então esse profissional provavelmente aplicou numa vaga no LinkedIn e já recebeu a negativa já inicialmente, assim, em questão de segundos. Provavelmente nem foi uma pessoa que avaliou esse perfil, foi um robô. Então, dependendo do tempo de resposta do servidor, às vezes pode levar 15 minutos, como foi esse caso, ou pode ser imediato. Já aconteceu comigo lá quando eu iniciei e eu não sabia dessa questão do LinkedIn e aplicava para todo tipo de vaga, eu também recebia a resposta automática e em questão de segundos já vinha aquela negativa dizendo que meu perfil não estava alinhado com a vaga. E o que realmente pode acontecer. Então, o robô ele vai olhar palavras-chave que você não colocou no seu currículo ou porque você realmente não tinha para aquela vaga e você é descartado. Então, é frustrante e gasta bastante energia da gente. Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Vamos focar mais no que é vendável. As pessoas saem disparando aplicações sem ao menos entender os requisitos da vaga. Vejo muito disso na questão de filtrar por Easy Apply e sair clicando Easy Apply em todas as vagas que você acha lá. Easy Apply, para quem não sabe, é um botão no LinkedIn onde você consegue clicar, um clique você coloca o seu currículo e já está participando do processo seletivo. Mas não necessariamente você vai receber algum contato de lá. Eu já fiz os dois métodos, tá? Eu já fui contatado por recrutadores de RH, mas também já peguei uma lista enorme de Easy Apply, ficava clicando e recebia um monte de negativa no e-mail e nunca fui contatado por lá. Se um dia já consegui alguma entrevista, alguma coisa, deixa nos comentários aí pra gente saber se esse método realmente funciona. Mas então aqui, nessa vaga a gente vê que a vaga pede AWS, aqui é necessário, tá? E outra coisa que a vaga também está pedindo é Python e Datadog. Então são tecnologias para essa vaga em específico que está sendo pedido lá. Então a questão da tecnologia em vermelho, ela é necessária, eu destaquei em vermelho aqui. E em laranja, ela é um plus, ela é algo que você não necessariamente precisa saber, mas que você precisa ter uma leve noção do que é. Se você entende o que é aquela tecnologia, se você já ouviu falar, ok, você vai para a entrevista, talvez não saiba responder tudo que eles vão perguntar, mas o necessário aqui é que você entenda que a AWS é a tecnologia que você vai ser descartado se não tiver. Então, analisar como a vaga foi postada, o que ela vai pedir, é muito importante, que isso vai te mostrar onde é que você está errando. Às vezes as pessoas falam, por que eu fui descartado? Porque ela simplesmente não olhou isso. Outras pessoas simplesmente não se aplicam para as vagas porque acham que tem que ter AWS, nesse caso, Python e Datadog. Não é o caso. Se você tiver a tecnologia principal, o resto você pode negociar na questão de inicialmente receber um salário menor ou alguma coisa desse tipo. Você consegue colocar para o recrutador, botar na mesa, negociar e o recrutador vai trazer isso para a empresa lá e para os gerentes e para o pessoal que decide. E aí eles vão ver se você, não, foi um profissional muito bom durante a entrevista, ele sabe AWS, ele sabe bastante do que ele está falando, mas ele nunca trabalhou com tecnologia X e Y. Ele entende o que é, mas nunca trabalhou. E aí você consegue fazer um bom negócio. O que mais que nós temos que olhar além da parte técnica? Você também tem que olhar se a empresa tem período de experiência, então às vezes aparece lá 3 meses de experiência, 6 meses de experiência, e o que acontece depois desse período? Você recebe uma extensão para avaliar se você foi bom ou se pode continuar, porque às vezes eles fazem o que em 3 meses eles não conseguem saber se você se encaixa com o perfil. Então eles falam, não, vamos dar mais 3 meses para esse profissional se mostrar. Tá? Então acontece dessa forma também. Geralmente, se você está muito alinhado com a vaga, nos primeiros 3 meses, vamos botar assim, eles já vão te contratar como um profissional fixo. Tá? Outra coisa é entender o tamanho do contrato. Às vezes tem empresa que vai fazer um contrato de 3 meses só para uma consultoria básica, 6 meses, 1 ano, ou quiçá 2 anos. Então você tem que entender essa questão para não entrar numa furada. Por exemplo, você vai fazer uma realocação para Portugal, mas o contrato era 12 meses. Então eles querem que você se realoque para ficar 12 meses e depois eles simplesmente te dão um tchau e você fica na rua, lá em Portugal, desamparado, porque simplesmente não analisou essa questão durante a entrevista. Tá? Muito importante levantar esse ponto. E se for uma vaga de realocação, dá uma olhada em como está a média salarial naquele país. Tem sites como Glassdoor que mostram a questão salarial não só do nível de profissional, mas também do país. Então, quanto que eles ganham de acordo com aquela vaga naquele país. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes você pode estar muito abaixo da média de mercado e às vezes não consegue nem cobrir os custos de vida em outro país. Então, tem que ficar ligado nessa questão também. E verificar a questão de horas extras e on-call. On-call é aquela questão de você estar sempre ativo ali, você não está trabalhando necessariamente, mas você está sob aviso, a gente chama assim no Brasil, né? Sob aviso. Então, se acontecer alguma coisa com o servidor A ou B, você vai ser acionado, vai ser
vai receber uma mensagem ou vão te chamar no Teams ou qualquer que seja a forma que eles te comuniquem, né? Então, tem gente que hoje está no momento de que eu aceito tudo, eu vou para outro país, eu aceito ficar de on-call o tempo inteiro, mas tem gente que já está numa outra fase e não quer trabalhar e ficar sob aviso. Então tá tudo bem, isso você tem que esclarecer com o RH quando estiver fazendo entrevista, principalmente SRE e DevOps, que acontece muito essa questão, e então vamos ficar de olho. Falei anteriormente, a questão do Glassdoor, você consegue verificar sobre a vaga, sobre a empresa, direto no Glassdoor aqui. Então nesse print aqui a gente tem a questão de prós e contras naquela empresa. E esses aqui são os reviews que são os mais, como é que eu vou colocar? Sinceros possíveis, porque são de profissionais que já estão lá dentro, ou de profissionais que trabalharam a vaga, que foram e fizeram a entrevista. Tá? Então aqui nesse caso a empresa paga um salário baixo, não tem crescimento de carreira, mas ela paga bons benefícios e tem esse bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, essa empresa tem os prós e os contras delas, tá? Então, baseado nisso, você pode ver ali tem a quantidade de reviews e quanto mais reviews, mais confiável é aquela informação. Então, muito importante, essas pessoas estão sendo sinceras, elas ou trabalham, ou trabalharam lá, ou participaram de entrevistas nessa empresa. Muito bom ficar de olho no Glassdoor. Então, a pessoa, depois de ver tudo isso, ainda pergunta, será que é bom aplicar para múltiplas vagas, ficar aplicando para vaga, correndo atrás de vagas? Eu vejo muita gente vendendo essa ideia de que você tem que ir em inúmeros sites e ficar horas ali buscando vagas e tudo mais. Volume não é sucesso, tá? Volume de aplicações. Você pode ter 100, 200 vagas lá aplicando com Easy Apply ou simplesmente preenchendo formulários em sites de empresa e você nunca ser chamado. Causa desgaste emocional, porque você já aplicou para 500 vagas, 200 vagas que seja durante muitos meses e você fica pensando, será que eu sou bom? Será que o que está faltando para mim? E esse desgaste emocional começa a te consumir, você começa a se botar para baixo e às vezes você é um profissional muito bom, só que não conseguiu se destacar ou não conseguiu fazer a forma efetiva de buscar por vagas. E fora a questão da concorrência desnecessária, você tem muita gente ali competindo, fazendo exatamente a mesma coisa que você e provavelmente ninguém dali vai ser selecionado, porque como eu falei lá no início, o profissional de RH está caçando profissionais no LinkedIn, então aquilo ali serve como uma espécie de filtro, serve como uma espécie de trazer mais gente para analisar, mas no fim das contas quem vai ser contratado é uma indicação, é um profissional que foi contatado no LinkedIn por um recrutador, então toma cuidado, às vezes você só está sendo parte do montão ali que a empresa está juntando de currículos para depois ser descartado. E é um grande desperdício de tempo e energia. Não só seu, mas por parte da empresa também, que vai ter que filtrar tudo isso. Às vezes eles não têm processos automáticos, às vezes eles têm realmente pessoas que estão lá filtrando um por um. Então, quando tem 100, 200 currículos, eles vão fazendo mais rápido o processo e o robô talvez até conseguiria te fazer passar, mas no RH a pessoa já está lá cansada fazendo filtro em 200 pessoas e vai te descartando o currículo. Ela vai ler em 6, 7 segundos ou o perfil do LinkedIn. E se você não aparecer nesses 7 segundos, você vai ser descartado, infelizmente. Tá? Então, por isso que eu não concordo com essa questão de buscar vagas ativamente. Então, qual que é a solução, você me pergunta? Deixa que a busca reversa trabalhe por você. O que é a busca reversa? É a gente ter o perfil, a sua vitrine profissional lá no LinkedIn, mostrar tudo que você já fez, todos os seus projetos. Se você tem algum repositório no GitHub para mostrar o seu código, deixa tudo lá, documenta o que você fez e apareça para os profissionais de RH. Os recrutadores, eles estão no LinkedIn justamente para isso, eles estão querendo ver o que você faz, eles querem ver o seu passado, eles querem entender o que não era possível quando o profissional de RH recebia um currículo. Ele recebia o currículo ali, olhava o que você colocou e pronto, está tudo bem, não tinha um portfólio, não tinha nada disso, não tinha projetos anteriores. Você pode, inclusive no LinkedIn, pedir referência para amigos. Então, um amigo que você trabalhou numa empresa XYZ pode ir lá e te recomendar, pode escrever uma recomendação, é tipo uma carta de recomendação, só que de colegas, imagina isso. Você tem ex-colegas que gostavam de você, você pede essas referências e está lá, deixa tudo prontinho lá. O profissional de RH também vai conseguir ver essa informação. Pô, ele trabalhou, X pessoas estão falando que ele foi um bom profissional. Então, talvez ele tenha soft skills que a nossa empresa precisa, que é um bom trabalho em equipe, boa comunicação. Tá? E você consegue, sendo chamado pelo profissional de RH, você consegue ter maior poder de negociação. Você pode dar as cartas, entende? Porque se o profissional já te procurou, ele já viu o interesse em você, ele já viu que, opa, esse cara tem algo que a gente precisa. E aí você consegue colocar mais cartas na mesa. Pode falar, eu preciso de um salário X acima do que está pedindo no mercado, entendeu? Porque às vezes eles não vêm nem com quanto de salário você vai ganhar. Se você é um profissional bom, como eles acham que você é, você já vai ter na mente o que você vai pedir. Então, a base salarial da sua posição e você coloca mais 20, 30% em cima. Por quê? Porque depois eles vão vir e vão falar, ó, a nossa posição ela só paga X%, X valor. E aí tudo bem, né? Você consegue voltar, mas ainda assim conseguiu atingir o teto daquela vaga. Então, esse poder de negociação você não consegue se ficar aplicando por vagas em sites e Easy Apply. Então, o que é melhor do que deixar o LinkedIn trabalhar para você? Você está lá com a sua vitrine, você deixa, é como se você tem um site, deixa lá e começa a cair vendas para você. Então, é isso que o LinkedIn vai fazer. Só que ao invés de vendas, vão ser vários recrutadores que vão estar te chamando ali e apresentando novas vagas para você. E nunca deixa o networking de lado. Você pode não acreditar em mim, pode continuar aplicando para vagas e fazer do jeito que você quiser. Mas confie em mim, networking vai te abrir portas. Então, você ter contatos de recrutadores lá no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma que você utilizar, vai te ajudar muito.
E não só isso, ex-profissionais, ex-colegas, quando você sair de uma empresa, deixe as portas abertas, faça o que tem que ser feito durante o desligamento para que você tenha portas abertas. Se as coisas não saírem como você queria quando você se realocou ou trocou de emprego, você pode voltar no ex-colega, uma ex-empresa e conversar com ele se tiverem uma posição aberta, por que não? E muito mais do que isso, se você quiser atingir uma empresa específica, você começa a adicionar profissionais daquela empresa. Isso não é interesse, tá? É interesse no sentido de querer algo. É interesse de você correr atrás. Você sabe o que você está buscando. Isso é muito bacana, isso é muito positivo. Então, fazer networking, a mesma coisa no LinkedIn. Não adianta fazer o LinkedIn agora, ter uma vitrine perfeita, ser um profissional de 20 anos de carreira e tá lá todas as suas coisas, mas você não é ativo, você não adiciona novas pessoas. Então, procure adicionar profissionais da sua área de tecnologia em geral. Não adianta você começar a adicionar pessoas, advogados ou médicos na sua rede que não fazem sentido se você é de tecnologia. O algoritmo vai ficar confuso e não vai entregar o conteúdo certo quando você não vai entregar o seu perfil para os profissionais de RH, tá? Então, muito importante que você continue trabalhando networking na sua rede. E eu quero te deixar um incentivo, eu quero te mostrar que isso realmente funciona. Então, começa arrumando a criar o seu LinkedIn se você ainda não tem. Então, porque você precisa aparecer para os profissionais para eles virem. E agora eu estou te mostrando aqui que é verdade. Esse tipo de profissional vai chegar até você, vai vir com as oportunidades. Esse aqui é um exemplo de uma vaga que eu recebi, a oportunidade de consultor de migração de Azure em Abu Dhabi. Então, vai ter todo tipo de vaga. Você vai ter remoto, realocação para diversos países. É só você confiar. Você tem que confiar no processo. Você tem que se vender. E se você vai só se vender no LinkedIn, profissional de tecnologia se vende no LinkedIn. Hoje eu desconheço uma plataforma que vai fazer mais por você do que o LinkedIn. Tá? E você já imaginou ganhar em uma moeda mais forte, ganhar em dólar ou euro? Dirhams, já ouviu falar em dirhams? Aqui nos Emirados Árabes, onde eu estou, a gente ganha nessa moeda chamada dirhams. Então esse é um tipo de vaga que tem aqui, que no caso paga 25 a 27k de dirhams. E eu fiz a cotação aqui, eu fiz a conversão de dirhams para reais. Então imagina só uma vaga desse nível, onde você consegue converter e ganhar quase 40 mil. Hoje isso faz sentido para você? Está dentro das suas expectativas? Eu acho uma boa oportunidade. Então, se você quer começar ou continuar a receber mais vagas, você tem que melhorar o seu LinkedIn, melhorar o seu currículo. E depois de tudo isso eu te pergunto, você já está buscando novas vagas internacionais? E qual que é o seu maior desafio? Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então tá, um abraço e até a próxima.